Cada escolha, uma renúncia, como diria Charlie Brown Jr. Você tem pensado na forma como você está fazendo suas escolhas? Ou você simplesmente escolhe qualquer coisa e depois fica se arrependendo do que decidiu? Porque é importante a gente pensar na forma como a gente faz as nossas escolhas, no porquê dessas escolhas, entender o que depois de ter feito uma escolha a gente pode aprender e, mais do que isso, de que forma a gente consegue ter um sistema que permite que as nossas escolhas sejam mais fáceis de ser acomodadas no momento de erros. É um pouco disso que eu queria falar com vocês hoje. Para começar, eu queria dizer que hoje em dia a gente tem a ideia de que dá tempo para tudo. E realmente, a gente tem muito mais tempo do que a gente tinha há 10 anos atrás. Se a gente decidir hoje fazer supermercado, eu consigo fazer supermercado do meu telefone. Assim como todas as pessoas com smartphone. Se eu decidir pagar uma conta, eu posso fazer isso do meu telefone também. Eu não preciso ir até uma agência bancária, ir até um banco para fazer isso. Então, uma série de questões que levariam meses, semanas e dias para se resolver, ou algumas horas, eu consigo resolver em segundos com o meu telefone. Para algumas outras coisas, ainda demora. Mas uma série de requisições passaram a poder ser feitas também pela internet, pelo telefone. Por exemplo, cartórios, né? Se você precisa de um documento, muitas vezes você consegue solicitar online, acompanhar o protocolo online, dentre outras coisas. Eu só tô falando isso porque, realmente, hoje em dia a gente tem muito mais tempo para fazer as coisas. A gente consegue fazer mais coisas no nosso dia. Mas, ainda assim, o tempo é limitado. Nós não vamos conseguir fazer todas as coisas em um intervalo infinito de tempo por um motivo óbvio. O tempo é finito. Então, as minhas escolhas do que eu posso fazer nas minhas 24 horas estão restritas a esse período de tempo. Se eu quiser fazer uma coisa em outro horário, em outro momento, eu até posso, mas eu não vou poder fazer tudo, né? Eventualmente, eu vou ter que fazer escolhas para definir quais são as coisas que eu priorizo em certo momento ou não. Para além disso, da nossa limitação temporal, é importante a gente pensar que nós mesmos estamos mudando o tempo todo. Quando eu digo isso, eu estou pensando que muitas vezes, quando você se questiona e critica uma decisão sua de 2, 3, 5 anos atrás, você está pensando com a sua cabeça de hoje, com a experiência que você passou e que faz você ter as suas crenças e os seus valores de hoje. E muitas vezes eles mudaram em relação àquela pessoa que você era há 2, 3, 5 anos atrás. Então, você querer julgar com essa rigidez decisões tão distantes ou decisões que você já entendeu porque deram errado, é muito problemático. É mais importante que você, percebendo os erros, consiga entender eles e, a partir deles, pensar em formas de melhorar. Então, ao invés de ficar se criticando, se culpando por aquela escolha que deu errado, você tem que pensar de que formas você poderia ter feito uma escolha melhor e guardar isso para, no futuro, fazer uma escolha melhor. Eu pensei num exemplo que é o seguinte: vamos supor que você fez um consórcio. Então, você pegou e fez um consórcio de um automóvel em 60 meses. No segundo ano que você estava pagando, você foi contemplada. E quando você foi contemplado, você, além das parcelas do consórcio, precisou começar a pagar também todas as despesas daquele automóvel. E quando você se deparou com essas despesas, você percebeu que seu padrão de vida caiu muito com a aquisição do automóvel, porque você ainda está pagando ele e, além disso, você tem uma série de despesas com o carro. Por conta disso, você acha que essa é uma escolha ruim, foi uma escolha ruim. E a bem da verdade é que pode ter sido, mas
Será que você, há 2 anos atrás, teria como prever isso quando você assinou o consórcio? Talvez não. O que você tem que guardar é que, talvez, para o futuro, o que você tem que pensar é... Talvez, nos próximos negócios, eu tenha que levar em conta também outros pontos, como, por exemplo, o aumento das despesas, como, por exemplo, os demais gastos que um automóvel podem me trazer. Eu não posso imaginar que, por eu fazer uma escolha e depois me deparar com consequências negativas daquela escolha, isso necessariamente faz com que aquela escolha tenha sido ruim. Por quê? Porque muitas vezes, no momento que a gente estava, quando a gente decidiu o que fazer, aquele parecia o melhor caminho. E por isso é importante a gente pensar num sistema de como decidir. E o que eu sugiro aqui é o seguinte: a cada decisão importante que você precisar fazer, pense nos seus valores e nos caminhos que os seus valores te dão de opção. Com base nisso, você vai conseguir identificar quais são as escolhas mais razoáveis. Se para você, por exemplo, naquele exemplo do carro, o conforto é um valor importante, talvez faça sentido você ter feito consórcio e até entrar em outros consórcios no futuro. Agora, se para você guardar uma reserva financeira é mais importante do que o conforto, então talvez não faça sentido essa escolha. Para além disso, é importante a gente se dar conta de que a gente está mudando o tempo todo. Então, muitas coisas que eram importantes para você há 2, 3 anos atrás, hoje não fazem diferença. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu era jovem, eu gostava muito de sapatos de uma marca que tem cheiro de bala. E eu tinha muitos pares desse sapato aí, muitos mesmo, acho que eu cheguei até mais de 20 pares. E eu usei muito, combinava com meus looks e tudo, só que com o passar do tempo, eu acabei precisando de outros tipos de sapatos e mais recentemente eu comecei a trabalhar em home office. Então, não faz nenhum sentido eu ter 20 pares de sapatilhas de uma marca porque eu trabalho de casa. Nesse caso, aquela coisa que era importante, ter os sapatinhos da marca tal, deixou completamente de ser com a minha mudança de rotina com o home office. Além disso, o conforto é um valor importante para mim. Então, mais do que estar bem vestida, talvez com um sapato desconfortável, eu prefiro estar com um sapato confortável e não tão bem vestida. Mas eu só consigo fazer esse tipo de decisão e conseguir abrir mão e doar diversos pares de sapato porque eu também tenho os meus valores bem alinhados. Tem outras coisas que eu não consigo tomar esse tipo de decisão, mesmo não sendo tão úteis. Vou dar um exemplo que vocês já estão enxergando. Para mim é um pouco difícil me desfazer dos meus livros, porque ter livros acessíveis, ou seja, que eu consiga pegar em pouco tempo, é muito importante para mim. Eu gosto muito de ter o conhecimento de uma forma próxima e ter os livros me propicia isso. Mas eu não consigo abrir mão deles muitas vezes quando eu já sei que talvez eles já estivessem desfasados e não fazem tanta necessidade, não há tanta importância em estarem aqui. Esse é um ponto que eu preciso melhorar e é uma escolha muito mais difícil para mim me desfazer dos meus livros do que me desfazer dos meus sapatos. O que eu quero trazer com isso é tanto pensar que cada um tem uma série de escolhas e de decisões que acaba sendo modificado ao longo do tempo e para além disso, nós mesmos acabamos modificando as nossas escolhas e as nossas decisões tanto a partir dos nossos valores, quanto a partir das nossas experiências. É importante a gente pensar nisso e isso nos ajuda a ter uma visão um pouco mais gentil sobre a gente mesmo. Porque se você for criticar todas as suas escolhas que na sua concepção deram errado, você não vai se permitir
fazer escolhas talvez melhores no futuro, porque você sempre vai estar com esse olhar de culpa. Ao invés disso, eu sugiro que você comece a olhar para suas escolhas e a pensar nelas como um sistema que pode ser melhorado. Por mais que cada escolha seja uma renúncia, como diz o Charlie Brown Jr., a gente às vezes tem a chance de voltar e refazer aquele caminho. E muitas vezes ele pode nos levar a lugares de que, se a gente tivesse acertado pela primeira vez, a gente não chegaria. Por conta disso, sugiro que você pense melhor nas suas escolhas e, a partir delas, comece a refletir em como você pode tornar as suas escolhas no futuro ainda melhores. Tchau!